Porque a permanência na fé não é uma coisa que você consegue por você. Você só permanece na fé porque Deus permanece no propósito de salvar você. A perseverança é de Deus. É Deus que não desiste daqueles que Ele escolheu. É Deus que não desiste daqueles por quem seu filho morreu. É Deus que não desiste daqueles em quem o seu Espírito primeiramente habitou. E porque Deus é imutável no seu propósito, se Cristo morreu por você, se Deus lhe amou, lhe predestinou e lhe escolheu, você recebeu o Espírito Santo de Deus, não tem como dizer que você vai algum dia perder a sua salvação. Como nós já dissemos, você nunca vai encontrar na Bíblia uma razão para Deus fazer as coisas além dessa. Deus faz tudo o que Ele faz para o louvor da sua glória, para que Ele seja reconhecido como Deus, Deus glorioso, para que nós o louvemos e nós o exaltemos, para que nós na eternidade, ressurretos, participando do novo céu e da nova terra, adoremos em exultação a esse Deus que elaborou esse plano tão maravilhoso e tão precioso. Eu quero tirar algumas lições aqui, terminando, queridos. Primeiro, aqui nós temos nessa passagem uma resposta para aqueles queridos irmãos que não percebem a necessidade de pregarmos o Evangelho a todos, se Deus já escolheu e predestinou aqueles que haverão de se salvar. Você sempre ouve gente que tem dificuldade com a doutrina da eleição e da predestinação, dizendo assim: ora, se Deus já escolheu e predestinou, para que pregar? Está aqui a resposta. Porque é pela pregação que Deus vai chamar os eleitos e os predestinados. Eles não vão ser salvos automaticamente assim. Foi eleito antes da fundação do mundo para ser salvo e perdoado, vai passar a vida inteira como um pagão, vivendo na idolatria e na imoralidade, morreu, chegou no céu, São Pedro olhou o laptop e disse: teu nome está na lista, pode entrar no céu, porque você é eleito e predestinado. Não! O eleito e predestinado, ele tem que passar pela conversão, ele passa pelo arrependimento de pecados, mudança de vida, ele tem que ouvir o Evangelho, crer no Evangelho, ser salvo dos seus pecados, receber o Espírito Santo. Porque o Deus que predestinou as pessoas é o mesmo Deus que predestina os meios. O mesmo Deus que escolheu as pessoas é o mesmo Deus que escolheu o meio pela qual essas pessoas são salvas. Alguém diz assim: mas pastor, e um índio predestinado lá no meio da Amazonas? Ué, Deus vai mandar um missionário lá. Ou de repente vai passar um avião que vai deixar cair uma Bíblia na cabeça dele. Ou qualquer outra coisa. Deus é Senhor da providência. Ele tem milhares de maneiras de alcançar uma pessoa. Eu me lembro quando eu era pastor aqui a primeira vez, que eu atendi uma pessoa, uma história de alguém, que me contou que a conversão dele foi o seguinte: naquela época a gente distribuía folheto na rua, né? A gente distribuía aqueles folhetinhos e tal. E aí estava tendo a distribuição de folhetos ali, lá em frente ao Cinema São Luís, algum lugar por ali. E um cidadão recebeu o folheto, né, não tinha raiva de crente, aí rasgou o folheto em pedacinho e jogou. O vento levou e aí um fragmento veio. Lembra daquelas calças em corte italiano, que a bainha é aberta para cima, né, dobrada, virada para cima? O fragmento foi, caiu na bainha da calça de um cidadão que estava passando aí. Quando ele chegou em casa, que tirou, olhou: o que é isso aqui? Aí estava dizendo: em Cristo, por Cristo, alguma coisa assim. O fragmento que caiu estava falando alguma coisa a respeito de Jesus. Ele disse: mas o que é isso? Ele ficou curioso. Aí foi na livraria evangélica, aquela que fica ali. Ele chegou lá e disse: olha, isso aqui é de algum livro? Aí o cara disse: não, isso aqui é uma parte, é uma citação da Bíblia. Ele disse: eu quero ver isso aí. O cidadão comprou a Bíblia, leu e se converteu. Através do fragmento que alguém... Quer dizer, Deus pode todas as coisas. O Deus que elegeu e predestinou é o mesmo Deus que elegeu e predestinou os meios, a maneira, a forma. Spurgeon, quando estava fazendo a Catedral Metropolitana, né, lá em Londres, que cabia mais de 5.000 pessoas, o grande pregador batista reformado, Spurgeon. Então, naquele tempo não tinha sonorização. Então, dependia tudo do eco, né, da caixa de som da igreja. Então, ele estava lá, ele queria que tudo fosse muito bem feito. Então, ele pegou lá um dia, hora do almoço, os trabalhadores não tinha ninguém, ele foi lá testar. Né? E aí, então, ele para testar, chegou lá no púlpito, não tinha ninguém, estava tudo vazio. E ele disse: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Citou João 3,16 para ouvir o eco, ouvir o som. Só que um trabalhador que não tinha ido almoçar, né, porque estava sem dinheiro, sem nada, que tinha ficado ali, ouviu o Spurgeon dizer isso. E Deus usou aquela palavra do Spurgeon para converter o cidadão. Spurgeon não tinha a menor intenção, não sabia nem que tinha alguém ouvindo o que ele estava dizendo. Esse é o Deus que chama da maneira que Ele quer, da forma que Ele quiser. No caso dos Efésios, foi a pregação do apóstolo Paulo. Então, essa é a resposta que você dá quando alguém diz assim: mas se Deus já elegeu e predestinou, para que pregar? Porque é através da pregação, do anúncio, é através da palavra da verdade que Deus vai chamar os eleitos. Como eu não sei quem são, eu prego o Evangelho ao mundo todo. Eu vou pregar o Evangelho ao mundo todo, porque eu não sei quem são. Mas Deus, através da pregação, vai chamar essas pessoas. A segunda coisa que essa passagem nos ensina é que todo crente verdadeiro, ele já tem o Espírito Santo desde o momento em que ele creu. E não somente essa passagem, mas muitas outras.
Alguns apelam lá para o livro de Atos, dizendo que o Espírito Santo veio sobre os discípulos que já eram crentes, e é verdade. Mas só que ali você tem um período de transição, da antiga aliança para a nova, do Antigo Testamento para o Novo. Então, ali é um regime de exceção. A experiência lá dos discípulos em Atos 2, ela já não é mais a mesma da multidão, porque Pedro diz para eles, vocês têm que se arrepender e crer para receber o Espírito Santo. Os apóstolos já eram crentes quando o Espírito Santo veio sobre eles no dia de Pentecostes, mas quando a multidão pergunta o que é que nós vamos fazer, Pedro diz, vocês têm que se arrepender e crer para receber o Espírito Santo. Esse é o padrão. Então, na hora que nós nos arrependemos e cremos, nós já temos o Espírito Santo. Então, isso não significa que a gente já recebeu tudo que podemos receber do Espírito Santo, ou que nós já experimentamos tudo o que é possível experimentar do Espírito Santo. Eu não tenho dificuldade com os nossos irmãos pentecostais e de outras tradições que dão tanta ênfase no batismo com o Espírito Santo e tudo mais, porque eu também creio como eles que a conversão não é a única e última experiência com o Espírito Santo. Depois de sermos convertidos, nós podemos ser cheios do Espírito Santo muitas vezes, ter muitas experiências profundas com o Espírito Santo. A dificuldade é que a gente não chama isso de batismo e não liga isso necessariamente ao dom de línguas. Mas nós buscamos a plenitude, queremos ser cheios do Espírito Santo, mas nunca partindo do pressuposto de que nós podemos ser crentes sem ter o Espírito Santo. Porque sem o selo do Espírito Santo, quem pode ser crente? Sem o Espírito Santo dado como garantia e penhor, quem de nós pode ser cristão? Então, todo crente verdadeiro, ele tem o Espírito Santo. O que ele precisa é ser guiado pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, conhecer mais do poder do Espírito Santo na sua vida, ser usado através dos dons do Espírito Santo, não entristecer o Espírito Santo, não apagar o Espírito Santo. Estas são as instruções que a Bíblia dá para os cristãos. Terceira lição. Nós aprendemos aqui também que aquele que Deus escolheu e por quem Cristo morreu e que foi selado pelo Espírito Santo como garantia, jamais perderá a fé em Cristo Jesus, ainda que passe por momentos de crise. Muitos evangélicos no Brasil acreditam que um crente verdadeiro pode perder a sua salvação. Mas esse ensino é um ensino equivocado. É um ensino que pressupõe que foi ele, que a sua salvação depende dele. Então, se você acredita que sua salvação dependeu de você, foi você que escolheu, então você está certo em dizer que se você pode perder a salvação. Porque se você teve o poder de escolher por você a salvação, você pode desescolher a qualquer momento também. Então, se a salvação é resultado de uma escolha sua, então você está certo, você pode perder a sua salvação. Mas se você acreditar como o apóstolo Paulo, que a salvação é uma obra do Deus triuno, do começo ao fim, que foi Deus que predestinou, Cristo morreu e o Espírito Santo sela, você nunca vai chegar a essa conclusão de que o eleito se perde. Porque a permanência na fé não é uma coisa que você consegue por você. Você só permanece na fé porque Deus permanece no propósito de salvar você. A perseverança é de Deus. É Deus que não desiste daqueles que Ele escolheu. É Deus que não desiste daqueles por quem seu filho morreu. É Deus que não desiste daqueles em quem o seu Espírito primeiramente habitou. E porque Deus é imutável no seu propósito, se Cristo morreu por você, se Deus lhe amou, lhe predestinou e lhe escolheu, você recebeu o Espírito Santo de Deus, não tem como dizer que você vai algum dia perder a sua salvação. Agora, é claro, a pessoa que foi salva de verdade, ela não vai usar essas doutrinas como desculpa para viver uma vida no pecado. De vez em quando aparece um dizendo assim, não, eu fui salvo e sou predestinado e vivendo uma vida completamente fora dos caminhos de Deus. Qual é a prova que ele tem de que é eleito? Qual é a prova de que ele tem que é eleito? Nunca esqueço aquela história famosa do Billy Graham, né? O famoso evangelista. Ele pegou um avião e ao lado dele sentou um sujeito totalmente bêbado, que reconheceu o grande evangelista e disse, você é Billy Graham? Desculpa, eu não sei imitar o bêbado, não sei como é. Aí, né? Você é o famoso Billy Graham, né? Disse, não, sou eu sim. Ele disse, pois é, rapaz, foi o senhor que me converteu. Aí Billy Graham disse, foi mesmo, porque se fosse o Espírito Santo, você não estaria assim. Né? Pois é. Finalmente, então, eu daria uma última aplicação prática para aqueles que estão nessa noite aqui em busca de segurança e de certeza de que foram eleitos para a salvação. Queridos, não há nada de arrogante em ter certeza de você ter sido escolhido. De vez em quando a gente vê nas redes sociais alguém zombando disso. Esses que se acham escolhidos. Como se fosse uma arrogância a gente dizer, eu sei que fui escolhido em Deus para a salvação. Seria arrogância se essa escolha tivesse como base um mérito. Ou seja, Deus me escolheu porque eu sou melhor do que os outros. Mas quem entende a doutrina reformada sabe que não é isso que nós dizemos. Nós dizemos que a eleição é feita pela soberana graça de Deus e que não tem nada a ver com mérito de ninguém, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A eleição é graça que Deus dá a quem Ele quer e não está baseada em nada que Ele viu na criatura.
Por isso, reconhecer a sua eleição, é melhor você dizer assim, eu reconheço a eleição. Não tem nada de arrogância nisso. Na verdade, é um reconhecimento da graça de Deus, do plano de Deus e da obra de Cristo na cruz do Calvário por você. Então não se intimide quando as pessoas olham para você e dizem, você é um dos escolhidos. Diz, pela graça de Deus, não por mérito, mas pelo favor de Deus, não por nada que eu fiz ou faça ou que Deus previu que eu faria, mas somente pela sua misericórdia. Segunda coisa, esse deveria ser o estado normal do cristão. Ele deveria estar seguro da sua eleição e da sua vocação, porque é exatamente dessa segurança que ele vai tirar confiança para enfrentar os problemas, pobreza, tristeza, doença, crises, porque ele está seguro que Deus o amou antes da fundação do mundo, que Cristo morreu por ele e que o Espírito Santo habita nele. Quando falta essa certeza do favor de Deus e do relacionamento com Deus, o crente fica vacilando, ele fica inquieto, ele fica incerto, ele não tem uma âncora, ele não tem um referencial, uma pilastra espiritual para se agarrar no meio da crise, no meio da tempestade. Contudo, crentes verdadeiros podem duvidar. É possível que uma pessoa, um verdadeiro eleito de Deus, por quem Cristo morreu, é possível que ele vacile, que ele passe por momentos de dúvida, por momentos de questionamento. Por isso que é nosso dever buscar essa certeza na nossa vida. Eu vou ler aqui o que Pedro diz na sua segunda carta, capítulo 1, verso 10. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porque procedendo assim não tropeçareis em tempo algum. Pedro diz, meus irmãos, procurem confirmar a eleição de vocês. Como é que a gente confirma a eleição? Busca Deus. Deus, se eu sou teu, então testifica no meu coração, dá-me essa convicção, tira a dúvida, segura-me disso. Se eu estou iludido, se eu estou enganado, se eu estou sendo só religioso, abre os meus olhos, quebranta o meu coração, me dá o arrependimento verdadeiro, muda a minha vida. Primeira coisa que você tem que fazer é chegar diante de Deus. Segundo, use aqueles meios que Deus determinou, através dos quais o Espírito Santo fortalece a nossa certeza. Leitura diária da Bíblia, participar dos cultos da igreja, participar da ceia do Senhor da maneira correta, são meios de graça pelos quais Deus fortalece a nossa fé e a nossa segurança. Você não pode ser um desigrejado, você não pode, sendo alguém que não lê a Bíblia, você não pode, sendo alguém que não participa desses meios, querer ter certeza do seu relacionamento com Deus, uma vez que Deus nos assegura exatamente no uso desses meios. E procure essas evidências na sua vida. Você crê no Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador? Você crê que o Evangelho é a palavra da verdade? Você crê que é salvo mediante a graça de Deus? Você deseja essa glória prometida aqui? Quando eu comecei a descrever a nossa herança, aquilo que Deus tem preparado para você, como é que seu coração reagiu? Vai ser muito chato. Foi assim. Vai ser muito chato. Quando eu falei sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo e a transformação dos nossos corpos, você disse assim, Senhor, por favor, nem tão cedo, porque eu ainda quero casar. Não venha antes de eu casar. Você disse isso? Mas se você almeja essas coisas, se essas coisas são deleite do seu coração, você não tem por que duvidar da sua eleição. Se você crê no Senhor Jesus, se você espera nele, se você odeia o pecado, ainda que seja pecador, imperfeito, mas você odeia, detesta quando você peca, você não tem por que duvidar da sua eleição e da sua predestinação. Mas aqueles que vivem na prática do pecado, que não têm convicção de pecado, não têm arrependimento, você não tem base nenhuma para pensar que é um eleito. Mesmo que você venha à igreja, frequente a igreja, nasceu aqui, foi batizado, nada disso é evidência da eleição. A evidência da eleição é arrependimento, fé em Jesus Cristo e a busca de uma vida santa. Procure essas coisas na sua vida. E finalmente, para você que está aqui nessa noite, que está aflito, caiu em pecado, está temeroso, incerto da graça de Deus. Eleitos podem cair em pecado. Pense no rei Davi. Pense em Pedro. Nós podemos cair em pecado. Mas esse Deus maravilhoso, que lhe amou na eternidade, é o Deus que pode restaurar você também. Por isso você pode procurá-lo em arrependimento, confissão, em fé verdadeira, pedindo que Ele mude sua vida, que Ele o receba. E nós sabemos que Deus não rejeita aqueles que o procuram. Como disse o Senhor Jesus, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Oremos. Ó Deus, Teu Evangelho é tão profundo e maravilhoso, palavras não podem descrever a sua profundidade, a sua complexidade, a sua glória. Nós pedimos que Teu Espírito Santo aplique essas palavras ao Teu povo nessa noite. Que o povo possa se alegrar em Ti por tudo que o Senhor tem feito. Nós oramos por aqueles que estão incertos, que o Senhor testifique ao coração deles, para que se regozijem na certeza da vocação e eleição. Nós oramos, ó Deus, para que o Senhor abençoe os nossos filhos, para que andem nos Teus caminhos e jamais deles se desviem. Abençoe essa igreja e as demais igrejas brasileiras, onde o Teu Evangelho é pregado em verdade. É o que nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém.